passamos a apresentar Diocese em Evangelização. O Papa Bento XVI, logo no início do seu ministério petrino, lá no ano de 2006, ele fez algumas catequeses sobre a igreja. E falando sobre a igreja, o Papa Bento XVI, ele nos lembrava que a igreja, ela é uma instituição divina. Por que a igreja é uma instituição divina? Porque aquele que a chama, aquele que a convoca é o próprio Deus, é Jesus. Vocês sabem que a palavra igreja, eclésia no grego, carral no hebraico, significa assembleia, convocação. Nós somos igreja, esta comunidade reunida, convocada pelo nome, no nome do Senhor, nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa instituição, irmãos e irmãs, ela é divina porque é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos convoca, é o Senhor que nos constitui, no seu corpo místico. Mas o Papa Bento, ele lembrava que esta igreja divina, pela sua instituição, ela se manifesta no mundo também de maneira concreta através de pessoas, e muitas vezes pessoas que têm os seus limites humanos, as suas questões humanas. E daí então ele começou uma série de catequeses sobre os 12 apóstolos, sobre São Paulo, São Pedro, mostrando esta divindade da igreja, do Deus que chama, e também a humanidade das pessoas que respondem a esse chamado. Nós celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós celebramos isso. Deus que convoca a sua igreja, que institui a sua igreja nessas duas colunas, São Pedro e São Paulo, mas celebramos também a humanidade, a humanidade daqueles que são convocados, aqueles que se reúnem no nome do Senhor. Quando nós professamos a nossa fé, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele símbolo de fé um pouquinho maior, nós vamos falar que a igreja ela tem 4 características principais. Então a gente vai falar que a igreja ela é una, santa, católica e apostólica, 4 características da igreja. Então a unidade da igreja, a igreja é una. Por que a igreja é una, irmãos e irmãs? Primeiramente, ela é una porque é aquele que a chama. Então Jesus Cristo, quando convocou a igreja, quando chamou a igreja, quando instituiu a igreja, ele não instituiu várias igrejas, mas apenas uma igreja. Ele, o único e verdadeiro Deus, convocou a única assembleia, a única igreja de Cristo. Jesus não fundou várias igrejas, mas uma única igreja. Então a igreja, ela é única pelo seu chamado. E a igreja é única também pela fé que ela professa. Jesus aqui no Evangelho, depois que Pedro, ele deu testemunho da sua fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejam, que a resposta que as pessoas davam sobre Jesus, a respeito de Jesus, não eram respostas ruins. Jesus era um grande profeta, uma pessoa de Deus, tudo bem, mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. E Pedro, quando responde que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta profissão de fé, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja, eu vou chamar as pessoas para formarem o meu corpo místico, que é a igreja. Então vejam, irmãos e irmãs, a igreja, ela é una também pela sua fé. A nossa fé na igreja do mundo inteiro é uma única fé, é a fé de Pedro, é a fé sobre a qual Jesus constituiu a sua igreja. Diocese em Evangelização.